Vamos embarcar em uma jornada maravilhosa ao longo da vida humana. Do nascimento à morte, com a ajuda da tecnologia mais avançada. Será uma viagem contada a partir de uma perspectiva única, nas profundezas do corpo humano. Não será a história de uma vida, mas a de todas as nossas vidas. Pela primeira vez, estamos por conta própria. Os órgãos do recém-nascido precisam se adaptar ao mundo externo. É uma tarefa desafiadora e cheia de riscos. Nosso coração, do tamanho de uma noz, já pulsava há 8 meses, mas agora enfrenta uma complicação. Ele tem 2 orifícios abertos, um na aorta e outro em suas paredes internas. Esses orifícios vêm da vida intrauterina e serviam para desviar o sangue de nossos pulmões paralisados na direção dos vasos da placenta. Mas agora que os pulmões funcionam, os 2 orifícios são fechados para sempre. Com o coração batendo compassadamente, o sangue será bombeado por milhares de quilômetros de vasos sanguíneos. O fígado realiza mais de 500 funções, da eliminação de toxinas à produção de calor. Os rins procuram manter o balanço entre o volume de água necessário para as células e a quantidade que deve ser eliminada na urina. Os primeiros goles de leite aceleram esse processo. Nossos órgãos são formados por bilhões de células que trabalham em harmonia. Dentro de cada célula existe uma organização perfeita que diz a cada uma delas o que fazer e de que modo deve comportar-se. No interior do núcleo celular está enovelado nosso DNA, estrutura única de cada um de nós. O DNA é a forma que molda o que somos. Nele estão contidas as instruções para criar cada pessoa. O DNA não determina apenas nossa aparência física, mas também estabelece os limites de duração de nossas vidas. Decide quando devemos crescer, desenvolver-nos, envelhecer e até a hora de nossa morte. Mas o DNA não é tudo. A vida sofre o impacto do ambiente e das pessoas com quem convivemos. Com alguns dias de vida, tudo o que fazemos é por instinto, até mamar. O leite materno fornece todos os nutrientes necessários. Bebemos meio litro por dia. Nessa idade, uma simples ida ao supermercado é uma sobrecarga de estímulos. O ambiente é barulhento, cheio de luzes e de cheiros. No interior do nariz, os nervos olfativos recebem as correntes de ar que respiramos. Eles detectam as moléculas dos objetos que nos cercam e enviam um sinal elétrico para o cérebro. O cérebro interpreta esses sinais como cheiros e nos transmitem a sensação olfativa. O olfato é muito sensível. Aprendemos depressa a reconhecer odores
e a identificar nossas mães com o nariz. O mundo em nossa volta é cheio de ruídos. Ondas sonoras fazem vibrar essa estrutura que você vê esbranquiçada. É a membrana do tímpano. As vibrações são transmitidas para dentro do ouvido, onde estão situados 3 ossos minúsculos: martelo, bigorna e estribo, os menores ossos do corpo humano. Cabem na ponta de um dedo e ficam do mesmo tamanho pelo resto da vida. Esses ossinhos amplificam as vibrações transmitidas pela membrana do tímpano. Amplificam 22 vezes o volume do som. As vibrações penetram uma estrutura em forma de caracol, situada no ouvido interno, a cóclea. O interior da cóclea é revestido por camadas de cílios muito delicados. Medem 200 vezes menos do que um fio de cabelo. Quando as ondas sonoras passam, eles vibram. Com o passar do tempo, sons mais intensos lesarão progressivamente os cílios. Mas nesta idade, eles funcionam perfeitamente. Nosso ouvido jamais será tão perfeito como agora. Sua visão é diferente. O mundo se apresenta embaçado e sem cores. Os olhos são tão imaturos que não conseguimos direcioná-los para o local desejado e o cristalino não é capaz de encontrar o foco. Os bebês não conseguem enxergar cores porque a retina, a camada situada no fundo do olho, também está imatura. Na retina existem os cones e os bastonetes, células especializadas em transformar luz em sinais elétricos. Os cones, encarregados de detectar as cores, ainda estão em desenvolvimento. Por isso, vemos tudo em branco e preto. Da retina, os sinais caminham pelos nervos ópticos e são enviados para a parte de trás do cérebro, que vai processar as imagens recebidas. Enxergamos com o cérebro, não com os olhos. Quando as imagens chegam ao cérebro, surge outro desafio: como interpretar os dados com o sistema nervoso ainda imaturo? Mas o progresso é rápido. Aos 2 meses, conseguimos distinguir cores e sombras. Aos 4, identificar faces. E aos 8 meses, nossa visão está completa. Os olhos sofrem outra transformação extraordinária. Quando nascemos, eles estão azulados. Gradualmente, as células da íris, a menina dos olhos, começam a produzir pigmentos que a escurecem. O padrão de deposição desse pigmento varia tanto que se torna uma característica individual única, como se fosse uma impressão digital. Nos primeiros 3 meses, crescemos 1/4 de nosso peso a cada mês. Felizmente, esse processo não dura muito. Se persistisse, aos 4 anos pesaríamos 134 toneladas, tanto quanto uma baleia azul. Aos 8 meses, todos os sentidos funcionam adequadamente. Começamos a explorar o mundo. E o sentido mais usado é o tato. Quando tocamos um objeto, receptores localizados sob a pele enviam sinais elétricos através dos nervos sensitivos, que caminham pelos braços e medula espinhal até o cérebro. Os impulsos trafegam em velocidade vertiginosa, 320 km/h. Nós temos receptores sensoriais espalhados pela pele inteira, mas algumas áreas são mais sensíveis do que outras: as mãos, a face e a boca. Existem 9.000 receptores apenas na língua. É por isso que os bebês usam a boca para explorar o mundo. Ao nascer, nossos ossos são flexíveis como as cartilagens para facilitar a passagem pelo canal de parto. Depois do nascimento, células chamadas osteoblastos entram em ação para tornar os ossos mais resistentes.
Com 1 ano, estamos prontos para andar. Para os primeiros passos, não basta força, é preciso equilíbrio. E o segredo do equilíbrio está guardado dentro de nossos ouvidos. Na parte mais interna dos ouvidos, existe uma estrutura com 3 alças dispostas em 3 planos. Esses canais semicirculares são cheios de líquidos. Quando o líquido balança com o movimento, os cílios da parte interna dos canais enviam dados para o cérebro identificar a posição espacial em que o corpo se encontra. Podemos andar. Agora não há mais limites para o que conseguimos fazer. A maioria de nós começa a falar com 1 ano de idade. Aos 2 anos, já aprendemos 10 palavras novas por dia. Esta é a área do cérebro envolvida no processamento da linguagem. É chamada área de Broca. Por meio dela, criamos sentenças e expressamos pensamentos complexos. A linguagem é o que torna os humanos tão diferentes. Falando, podemos expressar nossas ideias. Podemos ensinar melhor os nossos filhos. À medida que nosso cérebro se desenvolve, ganhamos outras qualidades únicas de nossa espécie. Adquirimos consciência de nossa identidade e individualidade. Aprendemos a pensar por nós mesmos. E formamos memórias que nos acompanharão por toda a vida. Aos 5 anos de idade, estamos numa fase incomparável. Pouquíssimos mamíferos dedicam tanto tempo à preparação para a vida adulta. Num período de tempo equivalente, os cachorros, por exemplo, estão em plena fase reprodutiva. O nosso relógio biológico, comandado pelo DNA, atrasa em mais de 10 anos o início da vida sexual e nos dá uma grande vantagem. Sobra mais tempo para aprender. A infância humana é totalmente direcionada para o aprendizado. Nosso cérebro é uma estrutura com mais de 100 bilhões de células nervosas, chamadas neurônios. A energia trocada entre eles seria suficiente para manter uma lâmpada acesa o dia inteiro. Os neurônios se comunicam através de impulsos elétricos. Cada impulso é uma fração muito pequena de um pensamento e de uma memória. Quando ouvimos uma palavra nova, nossos ouvidos convertem o som em impulsos elétricos que serão enviados para o cérebro. Podemos aprender porque os neurônios estão constantemente se modificando, formando novas conexões. Eles não se ligam diretamente uns com os outros, como os fios de eletricidade dos postes. Deixam sempre um espaço livre, microscópico, no ponto em que se conectam. Esse espaço livre é a sinapse. Para que o impulso elétrico não seja interrompido ao atravessar a sinapse, eles liberam substâncias químicas, os neurotransmissores. Aprender é criar novas conexões entre neurônios. Memorizar é reforçar essas conexões através da repetição. Quanto mais repetimos, mais inesquecível a memória se torna. Quando queremos lembrar de um acontecimento,
somos obrigados a colocar em ação os mesmos neurônios que entraram em atividade quando se formou a memória desse fato. Aqui, vamos fazer um negócio de coisas azuis. Pega todas as coisas azuis. Vamos fazer uma torre, vamos? Uma torre de Lego que eu vou fazer. Uma torre assim. Torre. Olha minha torre, é muito grande. É minha torre. Olha a minha. Ó, deixa eu fazer uma torre bem bonita aqui. Vou dar um pouquinho de cavalinho pra você aqui.